meditar na palavra de Deus e nós vamos meditar, queridos, justamente nesse Deus que cumpre as suas promessas. É disso que eu quero falar nesta noite, o Deus que cumpre suas promessas. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Números. É o quarto livro da Bíblia. Você vai passar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Quarto livro da Bíblia, capítulo 11. Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Amém? Números, capítulo 11. Vamos meditar na palavra do nosso Deus. A partir do verso 18. Números 11, a partir do verso 18. Vou ler a partir do 16. Amém? Números 11, a partir do verso 16. Vamos ler até o 23. Diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Reúna as 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: Ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram a ele, dizendo: Por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: Aqui estou eu, no meio de 600.000 homens em pé, e dizes: Darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro? Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: Estará limitado o poder do Senhor? Acaso agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Amém? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Feche os teus olhos. Pai amado, nós te louvamos e nós te engrandecemos, Pai. Nós adoramos o teu nome, Pai, nesta noite. Nós queremos neste momento repreender toda e qualquer perturbação, Pai, que venha por parte do inimigo, Senhor, tentando bloquear a nossa mente, tentando nos distrair, tentando nos atrapalhar. Senhor Deus, que não sejam as preocupações do dia de hoje, nem as preocupações do dia de amanhã. Senhor, que nada nos atrapalhe, que nada nos impeça de agora ouvirmos a tua voz, de ouvirmos a tua palavra, Pai. Cerca os teus anjos nos guardando e nos protegendo contra toda investida do maligno, Pai. Senhor Deus, que todo o nosso ser, todo o nosso corpo, a nossa alma, nosso espírito, estejam agora atentos para ouvir a tua voz, a tua palavra, em nome do Senhor Jesus e para a glória do teu nome, Senhor. Amém? Glória a Deus. Esse texto que nós lemos, amados, se você lê o capítulo todo, capítulo 11, o contexto aqui nos mostra o povo de Israel se queixando do maná e dizendo que o tempo bom era quando eles eram escravos no Egito. Tá? Números relata, amados, o livro de Números, ele relata o período em que o povo de Israel saiu do Egito
onde eles estavam escravizados há mais de 400 anos, e está aqui relatando a caminhada deles no deserto por 40 anos, até eles chegarem na Terra Prometida. E aqui, Números capítulo 11, é a primeira ocasião em que eles estão se queixando contra Deus. Se você ler do capítulo 1 até o capítulo 10, está tudo tranquilo, está tudo bem, a caminhada está indo bem, o povo está compreendendo o que Deus está fazendo, eles viram as maravilhas que Deus tinha feito no Egito, as pragas que ele enviou sobre Faraó para quebrar a dureza do coração de Faraó, para mostrar que ele somente é Deus, e o povo está indo em direção à Terra Prometida. E Deus havia prometido que iria sustentá-los com um pão que iria cair do céu, que na verdade, é claro, não era um pão literalmente, mas era algo que Deus fez cair, que ele mesmo chamou de maná, né? O povo chamou de maná, que caía todo dia de manhã, como se fosse um orvalho que caía sobre a vegetação, e eles iam lá e colhiam aquilo, que alguns estudiosos dizem que ele parecia como se fosse uma resina, e a Bíblia diz que ele tinha um gosto semelhante a semente de coentro, há várias definições, mas com aquilo eles faziam o pão, com aquilo eles faziam bolos, eles utilizavam aquilo então para o seu alimento. E esse povo então já está há algum tempo caminhando no deserto, e o texto, se você ler o texto todo, você vai ver que na verdade quem começa a murmuração não é o povo de Israel, não é o povo de Deus, mas algumas pessoas que se infiltraram no meio quando o povo de Israel saiu do Egito, eles se infiltraram no meio, e esse povo então começou a murmurar, e inflamou, né, e instigou todo o povo de Israel a entrar nessa murmuração contra Moisés, que na verdade era uma insatisfação contra Deus. E essa insatisfação então ela brota, né, de uma forma mais interessante. A insatisfação que brotou no coração desse povo é a insatisfação que muitas vezes brota dentro do nosso coração. É a insatisfação de quando nós deixamos de olhar para o que temos e passamos a olhar para o que nós não temos. Esse povo, ele deixou de olhar para aquilo que eles tinham. O que eles tinham? Eles tinham a liberdade. Um povo que por mais de 400 anos viveu escravizado, agora estava livre. E esse povo deixa de olhar para aquilo que eles têm, que é a liberdade, para olhar para algo que eles não possuíam. O que eles não possuíam mais que eles estavam olhando? O prazer da escravidão. Mas como o prazer da escravidão? Você sabia que existe prazer na escravidão? Existe prazer. Muitas pessoas, amados, estão aprisionadas ao pecado. E elas se sentem bem no pecado. É muito fácil, é muito cômodo mentir. É muito mais fácil ceder à tentação quando se está sendo aliciado por alguém. É muito mais fácil você ceder à tentação de sair com um colega de trabalho, traindo o seu cônjuge, traindo o seu marido, traindo sua esposa. Nós estamos hoje no Dia dos Namorados, e infelizmente tem muitas pessoas que não comemoram, não têm o que comemorar. Por quê? Porque a sua vida conjugal ela é turbulenta. Por quê? Porque as pessoas elas sentem prazer no pecado. Se o pecado, amados, ele não fosse prazeroso, as pessoas não pecavam. Por que as pessoas pecam? Por que normalmente as pessoas pecam? Porque o prazer traz, o pecado traz prazer. Só que o pecado também traz consequências. E Paulo diz qual é a consequência do pecado. Ele diz o salário do pecado é a morte. Ele está dizendo assim, o pecado pode trazer prazer, mas ele traz também consequências. E Satanás, amados, ele é um excelente ilusionista. Satanás, ele é um excelente enganador. Ele vem com o prato pronto para você, né, do pecado, e ele traz numa embalagem bonita, ele traz, né, um prato todo bem arrumado, mas ele não traz para você o preço.
Ele não diz quanto vai custar para você esse pecado. Então o povo de Israel, eles começam a entrar nessa, como gosto de falar os jovens, nessa vibe, né? O povo começa a entrar nessa ideia de murmuração contra aquilo que eles não tinham mais, em troca daquilo que eles já tinham. A insatisfação, ela brota geralmente no nosso coração dessa maneira, amados. Você tem uma casa, mas você acha que a sua casa não é boa, você quer uma casa maior, você quer uma casa muito melhor do que a que você tem. Você, não estou dizendo, amados, que a gente não tenha que ter sonhos, ou que a gente não tenha que ter desejo de querer melhorar, mas eu estou falando da insatisfação, pessoas que estão insatisfeitas com aquilo que ela tem, pessoas que estão insatisfeitas com a maneira como ela vive, com a roupa que ela tem, com o casamento que ela tem, com os filhos que ela tem, com o bairro onde ela mora, a cidade onde ela mora, pessoas que estão insatisfeitas, que vivem insatisfeitas, que não se satisfazem com nada. E o povo de Israel estava entrando nessa ideia, ele estava entrando nesse caminho da insatisfação. E essa insatisfação, ela leva então à murmuração. Aqui nos versículos 16 e 17, Deus já está respondendo uma queixa de Moisés, dos versículos 11 a 15. Quando Moisés diz para Deus, olha, eu estou cansado de conduzir esse povo sozinho, não dou conta de levar esse povo adiante. Aí Deus responde, nos versículos 16 e 17, dizendo assim, olha, então eu vou separar aí 70 homens, eu vou retirar do espírito que está sobre você, vou colocar sobre eles, para que eles possam ajudar você a conduzir esse povo. Então Deus está respondendo uma queixa pessoal de Moisés, que está dizendo que não conseguia conduzir o povo sozinho. Então o Senhor faz a promessa, aqui no versículo 18, olha só a promessa que ele faz. Diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. Eles estavam reclamando porque lá no Egito eles comiam as cebolas, os alhos, né? Eles estavam falando do tempo que eles viviam na escravidão no Egito. E tem muitas pessoas, amados, que elas foram libertas da escravidão do pecado, mas elas ainda olham para o Egito, elas ainda olham para o passado, elas ainda estão pensando nos alhos, elas ainda estão pensando nas cebolas que elas comiam no Egito. E olha que eles não estão falando aqui que eles comiam carne no Egito, mas eles estão falando que eles querem comer carne, que eles estão insatisfeitos com aquele maná. Deus diz assim, eu vou mandar carne para vocês. Então Deus diz aqui, no versículo 18, diga ao povo que se consagrem, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas 1, 2, 5, ou 10 ou 20 dias, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz. A palavra no hebraico que é utilizada aqui é comer carne até vomitar, até sentir, né, enjoo. Sabe quando você vai num lugar que tem muita carne, você, né, mete o pé no balde, vai lá e come carne até passar mal. É o que aconteceu com eles. Deus disse assim, olha, eu vou dar carne para vocês até vocês não quererem mais. Vocês vão comer carne até não querer mais. E Moisés, então, ele replica ao Senhor. Olha o que Moisés diz para o Senhor. Versículo 21. Disse, porém, Moisés, aqui estou no meio de 600.000 homens em pé. E dizes, darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro? Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? Moisés está questionando Deus sobre Deus ter capacidade de cumprir a promessa que ele fez. Olha só, Moisés está questionando a capacidade de Deus cumprir a promessa que ele fez. Porque Moisés está dizendo para ele, Senhor, como que eu estou aqui, diante de 600.000 homens de pé. Quando ele fala 600.000 homens, Moisés está se referindo, amados, aos homens que tinham condições de ir para a guerra. Porque quando se fazia o recenseamento, e foi feito o recenseamento durante a época que eles estavam no deserto, só se contavam homens para a guerra, homens que estavam preparados para a guerra.
Então aqui não está contando adolescentes, não está contando crianças, não está contando mulheres. Vamos fazer uma conta rápida aqui, amados. 600 mil homens são homens adultos, jovens e homens adultos. E não está contando aqui acima de 60 anos. Não está contando aqui os idosos. Não está contando os homens idosos. Então vamos fazer uma conta rápida aqui. 600 mil homens adultos. Soma a isso os homens acima de 60. Some aí os adolescentes, os juniores, as crianças. Vamos imaginar que desses 600 mil homens que já são adultos, metade deles são casados. Então são 600 mil homens, vamos imaginar 300 mil esposas. 600 com 300 dá 900 mil. Aí soma-se a 900 mil, né? 600 mil homens com 300 esposas. Vamos dizer que metade deles seja casado, que com certeza a maioria era casado. Mas vamos imaginar metade, 900 mil pessoas. Some-se a isso então os idosos, some-se a isso as crianças, os juniores, os adolescentes. Não é menos do que 2 milhões de pessoas. E alguns estudiosos calculam que seria 3 milhões de pessoas. Porque, amados, quando você olha as genealogias, quando você olha os relatos das famílias que se formavam, eles tinham 5, 10, 20 filhos. Então, 600 mil homens. 600 mil homens. Imagina cada homem tendo 3 filhos. Cada homem tendo 3 filhos. Já passa, amados, de 3 milhões tranquilo de pessoas. Então Moisés está perguntando para Deus, como que seria possível alimentar 3 milhões de pessoas no meio do deserto por um mês? É fácil? Você consegue fazer a conta facilmente? Somar quanto de carne seria suficiente para alimentar toda essa multidão por um mês no deserto? É por isso que Moisés diz, Senhor, se nós fôssemos aqui sacrificar todo o gado que nós temos, porque eles saíram com gado quando eles saíram do Egito, eles não saíram sem nada. E Moisés diz, Senhor, se nós matássemos aqui todo o gado que nós temos, nós iríamos conseguir satisfazer esse povo todo? Talvez, amados, pela quantidade que eles tinham de animais, eles conseguissem abater todos eles, eles conseguiriam talvez ali alimentar toda aquela multidão por um dia, 2, 3. Mas Deus disse, vocês vão comer, não é 1, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas um mês inteiro. Sabe quanto eles precisariam, amados? Sabe quanto eles precisariam para alimentar aquela multidão? 60 mil quilos por dia. 60 mil quilos de carne por dia. Durante um mês. 60 toneladas por dia. É um cálculo na média. Na média, vamos imaginar aí 60 mil quilos todo dia. É Deus dizendo assim, vocês vão ter carne para comer todo dia. 2 a 3 milhões de pessoas no meio do deserto. Então Moisés diz para o Senhor, Senhor, não tem como. Ele fala, não tem como. Ele fala aqui, será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? Olha o que diz, amados, o versículo 32. Vamos lá para frente, depois nós voltamos no que Deus diz ali. Versículo 31. Depois disso veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes ou codornas, depende da tradução, codornizes do mar. Não é que essas codornizes elas eram do mar, mas um vento trouxe elas vindo do mar, do lado do mar. Depois disso veio um vento da parte do Senhor, da parte do Senhor. Então é Deus que trouxe eles através desse vento. E as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções, num raio de um dia de caminhada. Então aquelas codornizes, elas foram enviadas por Deus através de um vento. E diz aqui o texto que elas voavam
A minha tradução diz assim, e as fez cair por todo o acampamento a uma altura de 90 centímetros. Mas alguns estudiosos dizem, amados, que essas codornizes, elas voavam à altura de 90 centímetros, ou que fosse 1 metro de altura, elas voavam a essa altura. Elas vinham vindo, voando, então era muito mais fácil para o povo ir apanhando, pegando. E eles foram pegando elas por um dia de caminhada, como se caminhasse um dia inteiro. Um homem normalmente caminhava, amados, naquele tempo, 30 quilômetros por dia. 30 quilômetros por dia caminhava-se naquele tempo. Então eles recolheram esse animal, essas codornizes aqui. Agora olha o que diz o versículo 32. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, quer dizer, levaram 2 dias, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Menos de 10 barris. Irmãos, é claro que a Bíblia, ela usa uma linguagem, ela usa metragens, ela usa pesos e medidas da época. Se nós trouxéssemos para o dia de hoje, sabe quantos quilos cada pessoa teria recolhido? Pensa você recolhendo codornizes, aquelas codorninhas, né, como se fosse aqueles franguinhos pequenininhos, né, para quem não... Pensa você recolhendo 2 dias, de dia e de noite, recolhendo. Aqui diz que quem pegou menos, não pegou menos do que 10 barris. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Isso aqui, amados, dá aproximadamente 1.000 quilos. 1.000 quilos. Que era suficiente para eles comerem durante o mês todo. Porque o texto diz aqui, ó, vamos para frente um pouquinho. Olha aí o versículo 32. A continuação do versículo 32, final. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. É claro, né, amados? Naquela época já não tinha geladeira e muito menos ainda no meio do deserto, né? Então eles fizeram, o que eles fizeram? Secaram aquelas codornizes, mataram, né, depenaram, limparam e colocaram para secar, para poder conservá-la durante todo o mês e poder ir comendo durante todo aquele mês. Que Deus tinha prometido que eles iam comer carne durante o mês. E diz, vocês vão comer carne até não querer mais, até enjoar, até vomitar. Então pensa eles recolhendo toda aquela quantidade de carne. Agora o que eu quero destacar aqui, amados? O que está em jogo aqui não é simplesmente o poder de Deus para realizar milagres. Milagres Deus faz aos baldes. A questão aqui não é o poder de Deus para realizar milagres, mas o seu poder para cumprir as suas promessas. O que está em jogo aqui é Deus dizendo assim para Moisés. Olha o que Deus diz então, voltamos lá para o versículo 23. O Senhor respondeu a Moisés, estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Amados, nós estamos diante do Deus que jamais deixou de cumprir as suas promessas. Você está diante de um Deus que jamais deixou de cumprir nenhuma das suas promessas. Josué foi o sucessor de Moisés. E Josué, amados, ele foi um fiel servo do Senhor. Enquanto Moisés era o líder, ele serviu Moisés com fidelidade. Quando Moisés morreu e ele assume no lugar de Moisés, ele foi fiel todos os dias da sua vida a Deus. E ele teve a tarefa, após Moisés conduzir o povo do Egito até a entrada de Canaã, Josué foi responsável por fazer com que eles entrassem na terra de Canaã, com que eles tomassem posse da promessa que Deus tinha dado para eles. Josué foi o responsável. Quando você lê lá no final do livro de Josué, Josué diz assim, o Senhor Deus, ele está falando com o povo de Israel. Josué já está velho, ele vai morrer, ele reúne todo o povo e ele diz assim para o povo, o Senhor Deus não deixou de cumprir nenhuma das suas promessas. Tem uma tradução que diz assim, nenhuma das suas palavras caiu por terra.
Deus é fiel para cumprir as promessas dele, amados. Deus é fiel para cumprir todas as promessas dele em relação às nossas vidas. Nós podemos e devemos confiar em Deus como aquele que é poderoso para sustentar as nossas vidas, como aquele que é poderoso para cuidar das nossas vidas. Irmãos, não importa se veio pandemia, não importa se vai vir coisa pior, Deus é poderoso para cumprir as promessas dele na nossa vida. Ele é poderoso para cuidar de nós em meio a todas as tribulações, a todas as dificuldades, a todos os problemas, a todas as lutas, a todas as dificuldades. Pode se levantar o mundo todo contra você, você pode confiar em Deus. É por isso, amados, que nós podemos bater sempre naquela tecla, né? Nós podemos bater sempre naquela tecla do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O salmista está falando, amados, do poder de Deus em cumprir as suas promessas. O salmista está dizendo assim: Deus é poderoso para cuidar da minha vida. Ainda que eu tenha que caminhar no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Deus cuida de mim, não importa onde eu tenha que ir, não importa o que eu tenha que acontecer comigo, Deus cuida de mim. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Confie em Deus, confie em Deus. Confie em Deus. Nós não confiamos, nós não precisamos confiar no governo, nós não precisamos confiar no presidente da república, nós não precisamos confiar no governador do estado, nós não precisamos confiar no prefeito, nós não precisamos confiar, amados, em nada e ninguém a não ser no nosso Deus. O mundo está perdido, quando eu digo o mundo está perdido, o mundo não sabe para onde ir. Os líderes mundiais não sabem o que fazer, uma hora manda fechar, uma hora manda abrir, e não sabe o que fazem. Mas o nosso Deus está no controle de todas as coisas. E a sua vida está segura nas mãos do Senhor. Se você confiar nele totalmente, a sua vida está segura nas mãos do Senhor. É Ele quem cuida de nós. É Ele quem supre as nossas necessidades. É Ele quem nos protege. É Ele quem vai adiante de nós. É Ele, amados. Ele é poderoso para guardar a sua vida. Ele é poderoso para cumprir as promessas dele na sua vida. Sabe qual é o grande problema nosso, amados? Nosso grande problema é que muitas vezes nós queremos que Deus cumpra as nossas promessas. As promessas que nós achamos que Ele tem para nós. E muitas pessoas se frustram muitas vezes porque as promessas que ela acha que Deus tem para ela não se cumprem. E queridos, Deus não tem compromisso em cumprir as nossas promessas. Ele tem compromisso em cumprir as promessas dele na nossa vida. As promessas dele vão se cumprir. Se você permanecer fiel, se você confiar, se você acreditar, ele vai cumprir as promessas dele na sua vida. Seja fiel, confie em Deus totalmente. Confie em Deus e se entregue totalmente a Ele. Confie e entregue-se totalmente a Ele. Por isso que nós descemos a água do batismo, por isso que nós nos tornamos membros do corpo de Cristo, por isso que nós entregamos o nosso dízimo, por isso que nós servimos ao Senhor, porque Ele é fiel. Ele é fiel, queridos. Ele é fiel. Você precisa confiar totalmente em Deus, você precisa entregar totalmente a sua vida ao Senhor, saber que Ele é fiel. Deus está dizendo aqui para Moisés, por acaso você acha que o meu poder é limitado? E eu repito, amados, para encerrar, a questão aqui não é o poder de Deus, a questão aqui é o cumprir promessas. Quando Deus está dizendo para Moisés, por acaso o meu poder está limitado? Ele não está falando sobre o poder de fazer milagres. Ele está falando sobre o poder de cumprir a promessa. Porque ele fez a promessa. Ele disse: Moisés, reúne esse povo aqui, fala para eles se prepararem, porque eles vão comer carne o mês inteiro. Moisés disse: Senhor, como que é? Não é possível que isso aconteça. Deus diz: meu poder está limitado? Deus não está falando do poder de realizar as coisas. Moisés já tinha visto Deus realizar os prodígios lá no Egito. Deus viu. Moisés viu. Deus abriu o mar vermelho, Moisés viu os sinais, os prodígios das maravilhas. Mas ele está aqui titubeante, ele está aqui duvidoso, ele está vacilante em relação a: será que Deus vai cumprir essa promessa?
de mandar carne durante um mês inteiro para esse povo comer até não querer mais. Por isso que Deus não somente diz para ele, está limitado por acaso o meu poder, mas ele fala, agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Agora você vai ver se a minha palavra vai se cumprir ou não. E eu faço um convite para você nesta noite. Eu faço um convite para você que está acompanhando essa transmissão, para você confiar em Deus, para você entregar-se totalmente nas mãos do Senhor e saber que Ele é poderoso para cuidar da sua vida. Amém? Quero convidar vocês a se colocar em pé, em nome de Jesus. Nós vamos orar a Deus. Qual das promessas de Deus você precisa se apropriar? Mas a promessa mais importante, a promessa mais importante a qual nós precisamos nos apropriar, a qual nós precisamos nos apegar, é a promessa da salvação. Deus prometeu salvação para todo aquele que crer em Jesus. Ele prometeu salvação para todo aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você confessar, se você confiar, se você entregar-se totalmente ao Senhor, você vai se apropriar da maior de todas as promessas de Deus, a promessa da salvação. E Ele é fiel para nos guardar até o grande dia em que nós iremos nos encontrar com o Senhor. Ele é fiel. Paulo, o grande apóstolo Paulo, disse, o Senhor é fiel e Ele guardará a minha coroa até aquele dia. Há uma coroa esperando por você. Há uma coroa esperando para aqueles que são fiéis e que creem num Deus que é fiel. E todas as demais promessas Deus vai cumprir na sua vida. Ele é fiel para cumprir. E às vezes, amados, nós falhamos. Porque nós não temos capacidade de ser fiel o tempo todo. Precisamos procurar ser fiéis o máximo possível. Mas nós não temos capacidade de ser fiel a vida toda. Mas a Bíblia diz que ainda que nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Ainda que nós venhamos a nos tornar infiéis, ou seja, ainda que nós às vezes venhamos a falhar na nossa fidelidade, Ele continua fiel. Olha a história do povo de Israel. É um povo, amados, que durante toda a travessia no deserto foi infiel a Deus. Mas Deus foi fiel. Deus disse, eu vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Vou levar vocês a uma terra abençoada. Deus cumpriu a promessa dele. E vai cumprir na sua vida também. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pela tua igreja, por esses que estão aqui no templo e todos que estão acompanhando essa transmissão, para que sobre a vida de cada um, ó Pai, se cumpra as tuas promessas e que estes que estão aqui e aqueles que irão ouvir esta mensagem, Pai, possam confiar em Ti como um Deus poderoso para cumprir promessas. Senhor Deus, o Senhor prometeu que enviaria o seu Filho para morrer no nosso lugar, e o Senhor cumpriu essa promessa. Talvez a promessa mais dolorosa foi enviar o teu Filho para morrer no nosso lugar, e o Senhor fez isto. Por acaso o Senhor não irá cumprir todas as demais promessas sobre nós? E o Senhor é poderoso para cumprir essas promessas. A tua palavra diz, agindo o Senhor Deus, quem impedirá? Quando o Senhor promete, o Senhor cumpre. O Senhor vai até o fim e cumpre as promessas que o Senhor faz ao teu povo, que o Senhor faz a nós. Por isso, Pai, eu oro agora pela vida de todos aqueles que estão acompanhando este culto, ó Pai, e os que estão aqui, pessoas que talvez estejam, Senhor Deus, colocando agora a sua vida nas suas mãos, que estejam agora entregando as suas vidas a Ti, que estejam confessando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Pai querido, que o Senhor cumpra a Tua palavra e a Tua promessa de salvação para todo aquele que crê. Como disse o apóstolo Paulo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós tomamos posse das promessas da Tua palavra, não das nossas promessas, não das promessas que nós cremos que são para nós, mas as promessas que o Senhor realmente tem para nós, ó Pai, que vieram do Senhor, que estão na Tua palavra e que vão se cumprir na vida do Teu povo. Pai, eu oro em nome de Jesus, abençoando a cada pessoa que está acompanhando agora este culto e os irmãos que estão aqui, ó Pai, em nome de Jesus, que as promessas da Tua palavra se cumpram na vida de cada um dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E há uma